Vamos agora para a Polícia Civil, que faz uma outra operação contra fraudes bancárias e mais. Não só isso, a lavagem de dinheiro. Quem acompanha essa operação e os pontos de busca e apreensão tem prisão, Jackson Silva. Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. É de busca e apreensão, quero só explicar a modalidade desses bandidos. Olha só, Isabelle, eles atuavam em 3 modalidades, tá? A primeira, pegavam documentos de empresas verdadeiras, olha só como acontecia. Iam até uma agência bancária e falavam que eram sócios dessas empresas e conseguiam cheques. E aí, você já sabe, preenchiam os cheques e as empresas saíam no prejuízo. Depois, a outra modalidade, eles mandavam boletos para as casas das pessoas cobrando dívidas. As pessoas faziam dívida na internet e tal, então recebiam também o boleto de dívidas da internet, que eles faziam algum tipo de compra. Também caiu no golpe. E, por fim, eles roubavam ou furtavam celulares, desbloqueavam os aparelhos e faziam transferências para as contas deles. Daqui a pouco mais detalhes sobre essa ação criminosa, Isabelle Benito. Ganhavam de todos os lados, golpe de todos os momentos. Daqui a pouco os detalhes. Jackson Silva está na cidade da polícia. A gente está vendo aí, ó, endereços de busca e apreensão. E ele, Dr. Jefferson, ao lado do Jack, já cumprimentando o povo passando. O povo passa, é cumprimento. O povo passa, cumprimento, é o entra e sai. É a cidade da polícia, é o ao vivo do ao vivo. Jackson, boa tarde para vocês. Boa tarde, doutor. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Sou Jefferson Ferreira, é bem popular aqui na cidade da polícia, né? Todos que passam, cumprimentam e tal, e é o responsável pela investigação. Doutor, explica pra gente, por gentileza, esse crime acontece com 3 modalidades. Eu expliquei logo no início do jornal como que eles faziam, né? Mas explica pra gente bem detalhadamente como que os bandidos faziam, que trabalham como empresários, né? Boa tarde, Isabelle, boa tarde, meu amigo Carregosa. Então, essa investigação visa desarticular uma organização criminosa que, conforme você disse, tem 3 modos de atuar, né? O primeiro é utilizar documentos falsos junto a agências bancárias e com esses documentos falsos se passando por sócios de empresas vítimas, né, desse golpe, eles conseguem cheques emergenciais e cheques administrativos, sacam os valores desses cheques, descontam esses cheques e aí depositam em contas de integrantes dessa organização criminosa e daí o dinheiro é totalmente pulverizado em diversas contas. O segundo modo é o boleto bancário falso, né, em que eles mandam um boleto bancário falso espelhando um verdadeiro para a vítima e ela achando que estava fazendo pagamento de uma compra que fez pela internet, etc., acaba sendo depositando esses valores nas contas dos falsários. E por fim, os celulares que são roubados e furtados são levados para o interior de comunidades lá desbloqueados e esses falsários conseguem acesso ao aplicativo do banco dos proprietários desses telefones e também fazem transferência para as mesmas contas de integrantes dessa organização criminosa. Então a ação de hoje ela foi importantíssima, é uma ação ostensiva, foram 40 mandados de busca e apreensão e mais a ordem de bloqueio de 6 milhões de reais nas contas desses falsários. A gente está falando aí de dezenas de integrantes que foram objeto dessa busca e apreensão, não só aqui no Rio de Janeiro, mas como em São Paulo e no estado do Ceará. Isabelle Benito. Doutor, o Jackson entrou falando assim que eles se aproveitavam a todo momento para dar o golpe de tudo quanto é jeito. Eu gostaria que você explicasse na prática. A gente está vendo vários cartões aí, cartões de pessoas físicas. Eu não sei se tem cartões de CNPJ, mas na prática, como que eles faziam para conseguir retirar o dinheiro das vítimas? Quem ficou com esse prejuízo? Como que foi a partir daí a investigação para chegar nessa operação de hoje? Essa investigação ela teve início com a notícia crime da instituição financeira, em que aí noticiou para a gente que tinha pessoas do núcleo operacional dessa organização indo até agências bancárias com documentos falsificados de sócios de empresas que existem, que são vítimas, né? E conseguindo aí esses cheques emergenciais e cheques administrativos. Então eles se dirigiam até o banco
se passando por sócio dessas empresas, apresentavam documentos de identificação falsos e conseguiam aí retirada desses cheques, sacar esses valores, né? A principal falsária que a gente identificou, só em um dia, mais de 600 mil reais em dinheiro que ela sacou de diversas contas de empresas que atuam. Além disso, a gente prosseguindo com a investigação, a gente identificou que eles emitiam boletos falsos com informações privilegiadas de compras que essas vítimas fizeram através da internet. E aí, quando a pessoa ia pagar o boleto, gerar o boleto, esses falsários conseguiam gerar um boleto igual, só que na conta desses integrantes dessa organização criminosa. E também a gente identificou aí diversos telefones celulares que, pela localização desses aparelhos celulares, foram levados para o interior da comunidade essa dominada pela facção Comando Vermelho, e lá desbloqueados e acesso ao aplicativo que estava instalado nesses telefones que eram roubados, conseguiam fazer transferências para integrantes dessa organização. Que investigação difícil, né, gente? Porque, assim, para você chegar nessa manobra, querendo ou não, uma manobra financeira, você fazia ali, tinha acesso a dados privilegiados para conseguir entrar nas contas. A gente viu uma quantidade de dinheiro, se eu não me engano, num porta-joia, um porta-cofre pequeno ali. Num de uma delas conseguiu 600 mil reais nas imagens. Além de tudo, antes tinha com informação privilegiada. No momento em que era compra, gerava um boleto em nome, que ia o dinheiro direto para a conta dessas pessoas que eram dentro dessas localidades. Adivinha, jura, surpresa, a facção criminosa. Para você conseguir chegar, a partir da investigação, a notificação feita pela instituição bancária, Dr. Jefferson Jackson Silva, Marcelo Carregosa, é uma investigação muito difícil até chegar nisso, tecnicamente falando, para trazer as provas de um crime e de uma fraude como essa, né, doutor? Isabelle, antes do doutor falar com você, queria só complementar o que ele falou agora sobre as investigações. Temos imagens aí em primeira mão, tá, da Adriana Perim. Esse crime aconteceu em janeiro do ano passado. As imagens dela entrando numa agência bancária no Flamengo, na zona sul do Rio, e solicitando os cheques, se passando como sócia. Então, temos imagens da Adriana Perim, ela se passando como sócia de uma empresa, essas imagens em primeira mão. Doutor Jefferson, Isabelle Benito, à sua disposição. Exatamente, Isabelle. O que ocorre? Essa organização criminosa, embora seja estruturada com divisão de tarefas, ela deixa um rastro que é o rastro financeiro. Esses valores eram depositados em diversas contas que a gente, por intermédio de troca de intercâmbio com o COAF, que é o órgão responsável pelas movimentações atípicas, a gente pôde rastrear para onde esse dinheiro estava indo e por que contas passavam. E com isso a gente começou a aprimorar que a maioria dessas pessoas já tinham passado por estelionatos, a maioria dessas pessoas prestavam uma falsa notícia-crime na delegacia dizendo que foi vítima de estelionato, quando na verdade ela que cedeu a conta para receber esse dinheiro. Então a gente foi mapeando isso tudo e deflagrou essa primeira fase hoje com esses 40 mandados de busca e apreensão e o bloqueio dessas contas para poder fazer essa asfixia financeira e poder prosseguir com a investigação de forma mais tranquila. Caraca, Carregosa, além de tudo, ainda você faz de vítima pra polícia. Cara, na boa. Mas normalmente a vítima, nesse tipo de situação que tem nome vazado, às vezes ela permite isso, né? Ela tem uma vantagem. Primeiro, dar o parabéns pro Jefferson, nessa investigação aí vai render, porque assim, até parece, sabe o quê? Já é crime organizado se articulando dentro de um tipo de crime específico. Um nicho que eles se específico, porque são 3 técnicas completamente diferentes e que exigem uma forma de atuação diferente. Uma, você vai precisar de laranja, você vai precisar abrir conta, você vai precisar de dado. O segundo, você precisa saber desbloquear celular, você precisa abrir. Então já tem uma vinculação direta com o crime organizado que vai precisar
te dar o celular, você já saber a como... logística para desbloquear e conseguir ter acesso. E a terceira envolve cheque. E por que isso também mostra que eles entendem o que eles estão fazendo? Hoje em dia ninguém mais usa cheque. Tipo, eu não sei preencher cheque. Cheque administrativo. Mas cheque administrativo a empresa ainda usa. Ainda por quê? usa. É uma forma de promessa de pagamento. Então, tipo assim, uma promissória das antigas, uma aquela promissória. amarelinha. Cheque hoje em dia só é usado para isso. Então, se eu tenho uma empresa e eu tenho uma dívida, por exemplo, com a Isabelle, e eu não consigo pagar agora, eu emito um cheque, que é uma forma mais fácil para ela, com a data, vamos supor, para 30 de setembro, e aí, dia 30 de setembro, ela vai no banco e saca esse dinheiro. Então, ela já tem uma promessa de pagamento. Então, o cheque é usado por várias empresas como essa forma de promessa de pagamento. Então, só é usado hoje em dia cheque empresa. Então, eles também sabem dessa dinâmica. Não então, é uma logística fácil. Por isso eu falei, não é uma logística de investigação São três tipos de crime que você vê exatamente que eles operam. São 3 tipos de fraudes diferentes de atuação, né? Por isso que mostra que realmente os caras já estão numa Olha a grana, estrutura. a bufunfa saindo aí. 40 busca e apreensão, entre elas o dinheiro encontrado aí. Dr. Jefferson, também nessas 3 modalidades, muito bem explicadas por vocês e pelo Jackson, me impressiona que numa das falas o senhor cita assim, e isso eu fico muito... o rosto dela, por que vocês estão fazendo aqui, né? A cara ali, né? Deixa eu perguntar uma coisa, informação privilegiada com dados dessas empresas e desses sócios e desses boletos que depois que iam direcionados a eles? Sim, informações privilegiadas que a gente está apurando agora, qual é a fonte dessa informação. A apreensão desses telefones celulares, são dezenas de telefones celulares apreendidos na residência dos alvos, vai possibilitar a gente fazer a identificação dos demais integrantes dessa organização criminosa e, sem dúvida, também a cessão desses dados, né, dolosamente, né, com a intenção, em troca, claro, de uma contrapartida financeira, de receber dinheiro para isso. Hoje a gente conduziu aqui dois alvos para prestar esclarecimentos e os mesmos relataram que realmente cederam os seus dados para abertura de empresas de fachada, para abertura de conta corrente, para recebimento desses recursos e daí desse recebimento começa a pulverização, espalhar esse dinheiro para dezenas de contas. Hoje a gente teve aí quase 40 contas bloqueadas para você ver o tamanho dessa organização criminosa. Ô Jackson, acaba de chegar pra gente a imagem que você pediu da Adriana na agência. Explica pra gente, a gente tá aí, ó. A Adriana está em pé em vários momentos na agência bancária. Uma de roupa preta, outra ela aparenta estar com um colete ali. Explica essa imagem que a gente está com exclusividade aí na tela para vocês. Isabelle, a Adriana, ela tem um histórico no mundo do crime. Tem diversas passagens, tá, doutor? Ela, além de chegar ao banco na primeira vez, 10 dias depois, ela voltou para depositar os cheques. Conta pra gente como é que foi essa ação dela. Esse alvo, essa integrante dessa organização é um núcleo operacional, é a chefe desse núcleo operacional. Ela tem diversas passagens por estelionato, inclusive foi presa em flagrante no estado de Minas Gerais aplicando o mesmo golpe, indo até uma agência bancária e tentando sacar ali cheques administrativos. Em 2020 ela foi presa no estado de São Paulo, em flagrante delito por usar cartões de crédito clonados para fim de sacar ali dólar. Então é um alvo perigosíssimo que a gente conseguiu aí a identificação e com essas imagens e para o destino da onde ela estava depositando esse dinheiro, que também nos auxiliou para chegar a esse montante aí de mandados de busca e apreensão. Ah, foi a partir dela que, doutor Jefferson, que se chega a 40, você vê a partir de uma pessoa, gente, aparentemente de verdade. Se eu cruzo com essa senhora, a gente tem que começar a tirar qualquer tipo de imagem de criminoso da cabeça, né? Se você cruza com essa senhora, você imagina que ela tá indo lá, que é uma mulher que trabalha há uns 200 anos no mesmo escritório de contabilidade, né? Que faz o financeiro da empresa, que é aquela senhora de confiança do patrão. Olha só, e você vê o estado de vigilância dela, né? Agora, sabendo que é a partir dela, presa várias vezes, entre elas 2020, flagrante até com cartão clonado e outra tentando pegar dólar, você tem os 40 mandados de busca e apreensão, minha gente. É isso, Jackson? Isabelle, ela atuava como sócia
de uma empresa, que na realidade não era sócia, conseguia documentos, chegava até a agência bancária, nessas imagens que conseguimos em primeira mão. Ela disse, pediu lá, né, os cheques também dessa agência, conseguiu, para despistar a atenção da polícia, porque ela já é macaca velha, né? Já foi presa várias vezes. Então ela foi à agência novamente 10 dias depois. Aí sim ela depositou esses cheques. Foi exatamente dessa forma, né, doutor? Exatamente. Inclusive, repito, após esse golpe aqui no Rio de Janeiro, foi para Minas Gerais e foi presa em flagrante do mesmo golpe. A gente aqui na DRF, que é uma delegacia especializada, a gente foca na organização criminosa, não só no estelionato em si, e a gente conseguiu, através dessas imagens e desse crime específico, ampliar a investigação para fazer essa asfixia nessa organização criminosa. Então, essa primeira fase ostensiva, embora não tenha mandado de prisão, houve mandado de busca e apreensão e, importantíssimo, o bloqueio dessas contas para cessar essa circulação de dinheiro ilícito. Isabelle, quando eu levanto o dedinho é porque tem mais informações dos bastidores. Agora, atenção, falamos de crime. Se tem crime, tem traficante no meio também, Isabelle Benito. Sabe por quê? Por quê? Conta, fofoca pra gente. Porque os celulares furtados e roubados eram levados para onde? Para a Cidade de Deus. Aí, novamente, vou falar. Se os bandidos levaram, né, os celulares para lá e os traficantes deixaram entrar na comunidade, é porque tem o quê? O troca, né, doutor? Não foi de graça. Sim, é a famosa exploração de território, né? Exatamente. Se aquele território ali está sendo explorado por uma atividade ilícita, a contrapartida para o tráfico de drogas se dá, né? A gente, como eu falei, a investigação ela vai prosseguir para a gente ver a real ligação dessa facção criminosa com essa estrutura criminosa de fraudes bancárias, mas o que a gente já pode denotar é isso. E foi corroborado também pela uma prisão em flagrante no estado de São Paulo por tráfico de drogas, em que na residência de um alvo, a Polícia Civil de São Paulo conseguiu aí arrecadar uma farta quantidade de drogas destinadas à venda e a prisão em flagrante da mãe desse alvo que estava na posse dessa quantidade de drogas, porque o alvo já estava preso, né, posteriormente à investigação, à expedição desses mandados de busca e apreensão, também por ligação ao tráfico de drogas do estado de São Paulo. A pessoa que foi conduzida, uma das pessoas que foram conduzidas aqui para a delegacia, prestou declarações no sentido de que essa cessão de da conta dela para uma pessoa que nós identificamos, essa pessoa também foi presa em flagrante por tráfico de droga, por ligação à facção. Então, tudo conjugado, e agora a gente vai poder mapear isso tudo e prosseguir com as investigações para responsabilizar não só os integrantes dessa organização criminosa, também eventualmente com traficantes ali da localidade. Leia-se, tem um quebra-cabeça gigante na mesa do Dr. Jefferson, que é muito minucioso, que vai encaixando pecinha por pecinha, e a gente sabe que isso daí deve ter umas 560 peças que ele está buscando uma a uma. Dr. Jefferson, obrigado pelas informações. Ao vivo, Jackson Silva, daqui a pouco a gente traz mais detalhes.